Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui, e sobretudo agradecer a Deus pela vida dos irmãos que trabalharam muito, né, para que esse evento acontecesse. E orem por eles, né, porque dá muito trabalho cuidar de tudo isso, cuidar da cozinha, cuidar das responsabilidades de compra e tal, e só quem acompanha sabe o trabalho que é, então ore por eles também, tá? Hoje nós estamos aqui no nosso segundo encontro da família, e eu quero tratar, como foi antecipado pelo nosso irmão Alexandre, acerca do propósito de Deus para o sexo. Será que existe um propósito de Deus para o sexo? Talvez você está se perguntando, mas por que, pastor, tratar sobre um assunto como esse? Será que não tinha nada melhor para tratar, não? Por que nós vamos tratar sobre esse assunto? Em primeiro lugar, nós vamos tratar desse assunto porque a Bíblia trata. E se a Bíblia trata, nós devemos tratar também. Nós vamos tratar desse assunto porque você vai encontrar inúmeros textos da palavra de Deus que traz orientações acerca desse assunto. Esse é um assunto importante e fundamental. Precisamos tratar disso também. Em segundo lugar, nós devemos tratar desse assunto porque dificuldades sexuais dentro do casamento se encontram regularmente na pauta de conselheiros cristãos. É muito comum, dentro do aconselhamento bíblico, o conselheiro receber casais com problemas. Existe um índice que diz que a cada 10 casais, apenas um não apresentam problemas nessa área. Então, veja, o índice é muito alto, por isso nós precisamos tratar disso. Há problemas também dentro da igreja. Em terceiro lugar, nós vamos tratar desse assunto porque hoje é a continuação do que nós tratamos lá no retiro da família do ano passado. Você deve se lembrar que naquela ocasião, eu e o pastor Fábio tratamos de apenas alguns pontos em cima do livro Construindo um Lar Cristão, estabelecendo os alicerces, escrito pelo Davi Merck. Nós tratamos apenas de 4 assuntos dentro daquele livro com 10 assuntos. E então, não foi possível tratar tudo, decidimos que iríamos tratar nesses encontros. E o que eu vou fazer hoje aqui, na verdade, é a continuação do que eu comecei no encontro passado, onde eu tratei acerca da paixão, que foi bem resumido aqui pelo nosso irmão Alexandre, logo na introdução. Então eu vou começar continuando o que eu ensinei no último encontro. Se você não estava aqui, se você perdeu, eu estou escrevendo o que foi falado, já está escrito boa parte, vou fazer algumas correções, eu vou colocar no grupo para você, depois você pode acompanhar. Mas basicamente nós vimos que a paixão ela é fundamental e necessária. Antes mesmo de tratar da relação sexual do casal, eu tratei da paixão. Porque problemas sexuais ou problemas nessa área geralmente revelam problemas que estão por detrás disso. Há outros problemas. E nós vimos que inúmeros problemas podem acontecer no meio do casal, entre o casal, que pode apagar o amor, pode esfriar, pode jogar o romantismo na lata do lixo. E nós vimos as 5 raposinhas, que uma é a apatia, os filhos, a amante, conflitos não resolvidos e diferenças não respeitadas. São 5 raposinhas que destroem o lar. Mas isso fica para você depois ler no material que eu vou disponibilizar mais tarde para vocês. Então, a intimidade sexual, apesar da geração em que nós vivemos, onde tudo é sexo, tudo é muito explícito na televisão, qualquer série que você vai assistir, até em desenho animado já está assim. Apesar disso, desse avanço, ainda assim, dentro das igrejas cristãs, falar de sexo tem sido tabu em muitas igrejas. Muitos, quando falam de sexo, falam com vergonha. Fala como se fosse algo sujo, algo imundo, como se fosse algo pecaminoso. Outros nem sequer mencionam, ou seja, não convém nem mencionar entre os santos a palavra sexo. Alguns se aventuram em falar e acabam falando besteiras, apresentando ideias estranhas. Mas qual é o objetivo do sexo? Vamos supor que alguém pergunte isso para você. Qual é o propósito do sexo na vida do casal? Lembre-se, toda vez que eu falar de sexo aqui, eu estou me referindo a sexo dentro do casamento, tá? Então, elimine qualquer outra possibilidade aqui. Qual é a finalidade ou o propósito do sexo? O que você me diria? Se você disser que o sexo é para o seu deleite, que o sexo serve para o seu prazer,
Eu vou dizer para você, deixa de ser egoísta. Essa resposta está errada. É a pior resposta possível. Se você me disser que o sexo é para você dar prazer ao seu cônjuge, você está no caminho certo. Porque é isso que é a verdade. Mas existe um fim principal e supremo por detrás do sexo. Para ajudá-los a entender o objetivo principal, o objetivo do sexo, eu quero fazê-los refletir acerca de quem é que criou o sexo. Quem criou o sexo? Algumas pessoas acreditam que depois do 6º dia, quando Deus cria o homem e a mulher, coloca lá os órgãos genitais, aí ele chama o diabo. E o diabo vem para terminar a obra, porque Deus não vai pôr a mão nisso aí, né? Aí o diabo então faz o sexo. A gente sabe que isso não é verdade. Inclusive, o primeiro mandamento bíblico tem a ver com sexo. Sede fecundos, multiplicai a terra. Deus criou o sexo. Agora nós conseguimos responder a pergunta: qual é a finalidade do sexo? Tudo que Deus faz. Então, se vocês não responderem isso aqui, eu vou jogar um vaso daqui. Tá? Tudo que Deus faz, Ele faz para sua glória. Olha que interessante. Se Deus fez o sexo, isso significa que o sexo é feito para a glória de Deus. Então não tem nada de imundo, não tem nada de pecaminoso. Deus deu ao casal um grande presente. Um presentaço. O sexo. O relacionamento sexual, ele não deve ser um fim em si mesmo. A mídia quer que você pense assim. Sexo pelo sexo. A sociedade quer que você pense assim. Mas a Bíblia não quer que você pense assim. A sociedade hoje, ela é sexomaníaca. Nós encontramos sexo em tudo. Em tudo. Em qualquer propaganda, você vai ver um vídeo no YouTube, aparece alguma coisa. Você vai procurar imagem para pôr num sermão. Ovelhas e seu pastor, aparece mulheres nuas. Está em tudo, está por todos os lados. E isso é um perigo para os filhos de Deus. Isso é algo que nós devemos fugir com todas as nossas forças. Em primeiro lugar, porque é pecado contra Deus. Em segundo lugar, é uma violação contra o próximo, contra o nosso cônjuge, quando nós nos deleitamos nessas coisas. O sexo tem um papel estratégico no mundo, criado por Deus. E quando praticado dentro dos padrões e propósitos estabelecidos pelo próprio Deus, ele leva à realização. Leva à santidade. Olha que legal. Olha que imagem diferente do sexo. Geralmente sexo, a santidade dentro do casamento. E, sobretudo, leva à glória de Deus, que é o mais importante. Porém, o sexo, quando pervertido pelo inimigo, leva vidas a tragédias, tristezas, depressões, culpa, ressentimento e até a morte. O mundo à nossa volta está complicado nessa área. Veja como o autor James Campion descreveu o contexto atual. Veja só. Ele disse assim: a nossa sociedade, ao que tudo indica, está obcecada pelo sexo. Isso é verdade. E ele brinca, nem mesmo Freud conseguiria explicar. Sexo fora do casamento, homossexualidade, a masturbação, o sexo em grupo, o estupro, a prostituição infantil, a pornografia são práticas cada vez mais aceitas nessa sociedade. Mais aceitas. O sexo é utilizado na propaganda de automóveis, desodorantes, roupas e até mesmo de adoçantes. Tem mulher pelada para tudo quanto é lado e tudo quanto é outdoor. E ele diz assim: é impossível você se aproximar de uma banca de jornal sem se constranger com um grande número de revistas pornográficas. Não combine também assim, né? A TV a cabo oferece canais exclusivos de exibição sexual e mais de 50% das informações disponíveis na internet baseiam-se em sexo. Ou seja, estamos sendo bombardeados por todos os lados. Como criado por Deus, o sexo é muito bom. É um dos melhores presentes que Deus deu aos seus filhos. No entanto, sexo é também poderoso e potencialmente perigoso quando praticado fora do plano ou do propósito de Deus. Então, muita atenção. Tudo isso que eu estou falando pode parecer bobagem para o mundo. Porque o mundo, afinal, deseja sexo livre, irresponsável, egoísta, sem compromisso.
Mas para o cristão esse é um assunto muito sério. É um assunto que a palavra de Deus trata e não pode ser negligenciado por nós. Por isso nós estamos aqui hoje para tratar desse assunto. Para abordar essa questão, eu quero analisar com vocês um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 5. Se você quiser me acompanhar na leitura, provavelmente você não está com a sua Bíblia aí. Acompanhe com o seu garfo e com a sua faca a leitura, deguste a palavra de Deus. Diz assim, o apóstolo Paulo: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Esse é o texto que nós vamos refletir dele. Nós vivemos num mundo desequilibrado sexualmente falando. Há sexomaníacos, pessoas que querem sexo o tempo inteiro, só pensam nisso. E há hoje em dia sexofóbicos, assexuados, pessoas que são avessas ao sexo. Pessoas que dizem que nem tem um sexo definido também. Ou seja, a coisa está feia. Nós vivemos em uma época, uma era pervertida, que perdeu o pudor e perdeu a vergonha. E aquilo que, na nossa época, a maioria daqui tem mais ou menos a minha idade, 18 anos, né? Aquilo que na nossa idade, na nossa época, era condenado até mesmo pelos ímpios, hoje é aceito até mesmo por muitos crentes. Estamos vivendo numa geração conturbada e complicada. Essas informações que encontramos nas redes sociais, nas internets, até mesmo nas propagandas, têm entrado para dentro da nossa mente e temos normalizado aquilo que a Bíblia condena. Mas não pensem vocês que isso é um problema novo. Não pensem vocês que é um problema próprio dessa era. Desde que o mundo se conhece por mundo, esses tipos de problemas relacionados à área sexual têm acontecido constantemente. Eu vou dar um exemplo mais recente para vocês. Eu vou voltar lá para o Novo Testamento. Havia lá em Éfeso o templo da Diana, da deusa Diana. E nas escadas daquele templo haviam prostitutas cultuais. E os adoradores nas escadas se relacionavam sexualmente com as prostitutas sexuais, as sacerdotisas. Olha que absurdo. À luz do dia, à vista de todos. Talvez você está dizendo assim, realmente, isso é muito terrível, mas eram pagãos, idólatras. Mas o que você tem a me dizer acerca da igreja de Corinto? Uma igreja cristã. Paulo escreve uma carta para Corinto, uma igreja cristã, e lá havia imoralidade. Porque Corinto, a igreja de Corinto, permitiu que a cosmovisão da Grécia adentrasse para dentro da igreja. E lá em Corinto, Paulo tem que tratar de um problema muito sério envolvendo uma imoralidade da qual ele diz que isso não acontece nem entre os pagãos. Paulo diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Como assim, Paulo? O que aconteceu de grave aí? E ele diz: ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Ou seja, estão tratando com normalidade aquilo que vocês deveriam tratar com vergonhoso, como algo pecaminoso. Vocês estão orgulhosos. Aí Paulo diz: o que vocês deveriam fazer? Deveriam estar cheios de tristeza. E deveriam expulsar esse da comunhão. Veja, irmãos, cristãos não estão blindados. Eu reitero aqui. Sexo é um presente de Deus para os casados. Mas pode vir a ser uma fonte de problemas caso os padrões para o sexo não sejam a palavra de Deus, e sim o mundo, as mídias, a internet. Após dizer isso, vamos refletir brevemente nesse texto, então, de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao 5.
Eu, como de costume, vou dividir esse texto em 3 partes. Eu quero apresentar a vocês 3 verdades sobre a intimidade sexual. No final, se der tempo, eu vou apresentar 8 mentiras relacionadas ao sexo que as mulheres acreditam. Isso se der tempo, tá? Então vamos lá, 3 verdades sobre a intimidade sexual com base nesse texto de 1 Coríntios. A primeira verdade que a gente pode perceber no texto é que há deveres conjugais que não podem ser negligenciados. Não podem. É proibido ser negligenciado. Há obrigações presentes aqui no texto, que caem sobre a mulher e sobre o homem, sobre o marido e sobre a esposa. Paulo diz assim: o marido deve, obrigação, cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Está falando do sexo, você vai ver o contexto. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Deveres, responsabilidades. Essa palavra grega usada por Paulo, que foi traduzida por deve, é uma palavra muito forte. Uma palavra carregada no grego. E Paulo usou essa palavra para deixar claro que existem obrigações. Obrigações. Homens e mulheres, casais, têm obrigações dentro do seu matrimônio. Eles não podem negligenciar jamais. É preciso remover da nossa mente que o sexo é o mal necessário, que por isso ele precisa ser suportado. O sexo é uma dádiva, não é o mal necessário, é uma bênção de Deus para o casal. Assim sendo, quando não houver problemas físicos, problemas que impeçam o casal de viverem a vida comum do lar, se relacionarem sexualmente falando, ambos devem cumprir os seus deveres conjugais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o casal deve ter uma vida ativa, sexualmente ativa, que leva em conta o desejo do outro. O que eu quero dizer com uma vida ativa? Será que eu estou falando da quantidade de sexo que o casal precisa ter durante a semana? Evidente que não. Nós sabemos que à medida em que a idade avança, tem uns que já estão um pouquinho mais à frente aqui, né, Rogério? À medida que a idade avança, os hormônios vão sendo alterados, né? A gente vai perdendo aí já o vigor da juventude. Isso é natural, isso vai acontecer. Ou seja, então não dá para a gente estabelecer um padrão. Alguns, os hormônios estão ainda à flor da pele, outros já estão diminuindo. Não existe um padrão 2 vezes, 1 vez, 3 vezes por semana. Isso é o casal que vai decidir. De acordo com a sua realidade, de acordo com as suas necessidades. O que determina é as suas necessidades e as suas capacidades também. O que eu estou dizendo, então, é que o casal deve ajustar a sua vida de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua realidade. Não existe um padrão. Agora, se você tiver alguma dificuldade nessa área, principalmente homens, eu indico a você que procure um médico. Talvez ele te indique alguns hormônios, algumas atividades físicas, isso vai ajudar você a ter um vigor. É importante que o casal entenda que há diferenças entre vocês também. Homens e mulheres são diferentes. As necessidades dos homens são bem diferentes das necessidades das mulheres. Acho que vocês já perceberam isso. Geralmente o homem ele tem mais vontade e a abstinência faz ele sofrer demais. O homem é uma fera indomável. Eu sei que pode acontecer o contrário também. Eu conheço casos assim. Pode acontecer o contrário. Mas via de regra, há um animal dentro do homem indomável, uma fera. E a abstinência é algo terrível para ele. Vocês estão se identificando aí, né? É, né? É uma fera diferente. A mulher já não... Via de regras, a mulher não é assim. A mulher é diferente. É preciso entender essas diferenças. São características diferentes. A gente precisa entender isso. Tanto o homem quanto a mulher. Nós precisamos entender como homens que nem sempre a mulher está afim.
E a mulher tem que entender que nós sempre estamos afim. Sempre estamos prontos para a guerra, esperando a convocação. E as mulheres são diferentes, então nós precisamos entender essas diferenças. Senão vai ter problema no casamento. Isso significa que, às vezes, nossas esposas se entregarão a nós, mesmo quando não estiverem muito afim. Outras vezes, nós, os maridos, de tempo em tempo, não insistiremos numa relação sexual pensando no bem delas. Está cansada. Nós amamos nossas esposas, então vamos levar em conta as necessidades, as dificuldades delas. Um dos grandes problemas percebidos dentro do gabinete pastoral é causado pelo egoísmo nessa área. E, via de regras, o homem é o mais egoísta nessa área. O homem é aquele que se preocupa mais em satisfazer os seus desejos e não se preocupa muito com as necessidades e o prazer da sua esposa. Nós precisamos lembrar das palavras de Paulo nesse texto. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a mulher. Dever. Isso exclui qualquer tipo de egoísmo. Isso exclui uma autossatisfação. Vou buscar prazer para mim. Isso inverte o jogo. O mundo ensina você que você deve buscar o seu prazer. Tenha relacionamento sexual o máximo que você puder, afinal você é o garanhão. A Bíblia diz o contrário disso. Eu entro numa relação sexual não para buscar o meu próprio prazer. Eu vou ter prazer, sim, mas eu entro para buscar o prazer do meu cônjuge. Então, ambos precisam entender que há deveres mútuos. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, que soma essa, é que no casamento nossos corpos não pertencem a nós mesmos. Por que eu não posso negligenciar os meus deveres com a minha esposa? Porque o meu corpo não me pertence mais. O corpo dela também não pertence mais a ela. No casamento, nossos corpos não pertencem mais a nós mesmos. Passa a pertencer ao nosso cônjuge. Paulo diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Aqui que muitos homens esfregam as mãos agora e falam assim: é sério, pastor? É tudo meu? É tudo seu. É hoje, santa. E aqui que os homens ficam todos empolgados. É verdade. É tudo seu. Porém, Paulo não está dando para você agora um cheque em branco. Para você fazer o que você bem entende. Paulo não está dando aqui uma autorização para você tornar a sua esposa uma escrava sexual, fazendo demandas sexuais de hora em hora com ela. Paulo não está advogando escravidão sexual, muito menos práticas sexuais que desumanizam sua esposa, que a envergonham, que causam nojo. Se não houvesse o padrão cristão por detrás do sexo, com uma ordem dessa, coitada das mulheres. Elas sofreriam nas mãos de homens egoístas, pecadores, que querem apenas a sua própria satisfação. Mas Paulo não está advogando esse tipo de escravidão. A Bíblia nos mostra claramente que nós não temos direito de violentar, nem de forçar a nossa esposa a fazer algo que elas não queiram. Algo que lhes cause nojo, algo que lhes cause dores. É preciso sempre se lembrar, mulheres são o vaso mais frágil e devem ser cuidadas por nós. Nesse ponto, nós não podemos nos esquecer jamais que o amor bíblico é o amor que pensa primeiramente no outro. É o amor outrocêntrico. É o amor centrado no próximo, é centrado no outro. Esta é a característica fundamental do cristianismo. E essa característica deve nortear a relação sexual. O corpo da minha esposa me pertence, mas eu tenho que pensar nela. Não posso fazer o que eu bem entender. Eu tenho que fazer aquilo que é melhor para ela e vice-versa. Quando nós visamos o prazer do outro, nós também somos agraciados com satisfação sexual. Agora, homens, presta atenção.
Nós precisamos nos lembrar, eu bato sempre nessa mesma tecla constantemente, mas eu quero bater aqui mais uma vez. Precisamos nos lembrar que a satisfação das nossas esposas é a nossa satisfação. Se elas estiverem satisfeitas, nós estaremos satisfeitos. Agora, mulheres, seus maridos possuem necessidades diferentes das de vocês. Diferentes. Repito, há uma fome violenta dentro deles. E só vocês podem matar essa fome. Necessidades diferentes. E vocês precisam levar isso em conta. Somente vocês podem matar a sede e a fome do seu marido. Bem, nós já aprendemos duas verdades sobre a intimidade sexual. Vimos que há deveres mútuos que não podem ser negligenciados jamais. Nós vimos que não deve ser negligenciado porque, em segundo lugar, nossos corpos já não pertencem mais a nós. Agora nós vamos entender por quê, ou quais as consequências quando os deveres são negligenciados. Vamos aprender a terceira verdade, que nos diz que a privação do sexo consiste em fonte de tentação. Essa é a terceira verdade. Paulo diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Irmãos, a privação da intimidade conjugal pode levar o casal à tentação satânica. Essa é a preocupação de Paulo. Pode trazer para dentro do casamento imoralidade, pensamentos impuros, um desvio de propósito com relação ao sexo e até mesmo o adultério. A privação é uma forte e cruel forma de tortura. Quer torturar seu marido, mulher? Ele prefere uma faca no olho do que essa privação. É uma cruel forma de tortura. E, infelizmente, muitas mulheres usam o sexo para fazer chantagem. Não vai comprar aquilo que eu quero? Uma semana sem brincar de pega-pega. Outras usam o sexo ou a abstinência como vingança. Ah, você me tratou mal? Vou dormir de calça jeans 2 semanas. Qualquer propósito. Já que propósito que não seja o deleite do outro, foge do propósito de Deus. Mas eu quero falar algo sério com vocês agora. Muito sério. Os homens podem me agradecer depois. No último encontro eles ficaram meio bravos comigo, né? Porque eu bati bastante nos homens. Agora vocês... Tá bom, Rodrigo? Anotado aqui. Quero falar algo sério com vocês. Quando vocês deixam seus maridos por muitos dias sem relações, vocês estão sujeitando eles a fortes e terríveis tentações. É sério. Os homens, eles, quando estão nesse período, eles sentem fortes dores nos testículos. Dói demais. A mente dos homens, ela fica susceptível a pensamentos impuros. Chegando até a sonhar com coisas que não gostaríamos de sonhar à noite. Ou seja, quando você, mulher, por razões egoístas, não cumpre o seu dever, ou não cumpre o seu papel por vingança ou por chantagem, privando assim o seu marido, você está agindo não de acordo com a mente de Cristo, mas de acordo com a mente de Satanás. Você se torna uma parceira de Satanás na tentação do seu marido. É sério. É claro, agora também, preciso deixar isso claro, que, por vezes, por questões de saúde, a mulher não poderá. A mulher não poderá e não estará disponível para os homens. Vamos pensar num parto, vamos pensar em alguma enfermidade, alguma coisa, alguma enfermidade que aconteceu com as nossas esposas. Aí então, o maridão, que tem a mente de Cristo, que ama Cristo, nesse período ele vai encontrar em Cristo o contentamento. O resguardo, né, da mulher, que dura 2 anos para a gente, pensando no cálculo do homem, né, naquela tortura toda, 2 anos,
Para a mulher é 40 dias, mas para o homem é quase 2 anos. Nós temos que, naquele período, encontrar contentamento em Deus. Nesse momento, nós temos que evitar de culpar as nossas esposas por conta dessa abstinência. Não é culpa delas. Afinal, foi você que fez um filho nela, né? Isso é natural. Então nós precisamos entender que há questões que impedirão nossas esposas de cumprir os seus deveres. Mas não é o egoísmo, não é a falta de amor da parte dela. São enfermidades ou até mesmo um parto. Eu volto a repetir que o sexo não pode ser jamais um fim em si mesmo para o cristão. O sexo deve ser visto sempre como uma dádiva de Deus para o casal. E ninguém deve casar por causa do sexo. Provavelmente alguns de vocês casaram porque a coisa estava feia e você estava já se abrasando e você foi lá e casou, talvez pensando só no sexo. Mas eu espero que a sua mente tenha mudado. Porque se você casou só pelo sexo, e quando a sua esposa não puder mais te ofertar o sexo? Esses tempos atrás, no último encontro, eu conversei com uns homens sobre isso. E se porventura nossas esposas um dia vieram a ter uma enfermidade terrível, sofrer um acidente e ficar impossibilitada para todo sempre de ter relacionamento sexual com você? Como vamos agir? Se você casou com ela só por causa do sexo, filho, você vai abrir a porta e vai embora. Acabou o que você queria. Mas nós, como cristãos, não somos chamados a buscar o outro só por causa do sexo. Sexo não é um fim em si mesmo. É um presente que Deus dá. Se nossas esposas, então, se encontrar nessas condições, o que nós vamos fazer? Vamos deixar de amá-las? Vamos deixar de cuidar? Vamos buscar um relacionamento fora da aliança? Quando você se casou, você sabia que era para sempre. Você sabia que era até que a morte os separe. Quando você se casou, você se comprometeu a amar a sua esposa na alegria, na tristeza, na bonança, na pobreza, na saúde, na doença. Você prometeu amar a sua esposa, você fez um pacto, uma aliança com ela e com Deus de que você ia cuidar dela até o fim. E se isso acontecer, você que é um homem que tem a mente de Cristo, que se lembra que Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, você não deve encontrar dificuldades nenhuma. Porque o sexo é apenas uma consequência. E se isso acontecer, espero que não, que você encontre em Deus contentamento e forças no Senhor para lidar com essa situação e você ame a sua esposa até o fim, conforme você prometeu para ela e para Deus. Para concluir esse ponto, note no texto que existem condições bem específicas para a abstinência. Em primeiro lugar, consentimento mútuo. A mulher não pode chegar para você e falar assim: ó, eu decidi que será 1 mês sem relacionamento. É minha decisão. Ela não pode fazer isso. É preciso de consentimento mútuo. Os dois devem estar de acordo. Se o homem não quer, não pode. Se a mulher não quer, não pode. Segundo lugar, tempo limitado. Tem outra condição aqui. O tempo é limitado, o tempo é curto. Expressão tempo aqui traz a ideia de um período de tempo, ou seja, começo e fim, é um tempo determinado e tem que ser pouco tempo. Porque senão Satanás já começa a tentar. E também existe um propósito. Por que essa abstinência? Existe um propósito, e esse propósito tem que ser espiritual. Não é, vamos, abstinência aqui porque eu estou fazendo regime. Não emagrece, fica tranquilo, não engorda também, não muda nada. Tem que ter um propósito espiritual. Uma dedicação maior à comunhão com Deus através da oração, é o que o texto diz. E por último, existe também mais uma informação. É necessário um recomeço, ou seja, a volta da intimidade conjugal. Geralmente, via de regras, tá? Eu sei que isso não é um padrão, eu sei que existem exceções, mas via de regras,
nesse ponto, são as mulheres que tendem a negligenciar seus deveres conjugais. Por essa razão, eu quero apresentar a vocês hoje 8 mentiras. Dá tempo? Dá. 8 mentiras sobre o sexo que as mulheres acreditam. Tá? Então, mulheres, não fiquem bravas comigo. Eu não estou inventando nada na minha cabeça. Foi uma mulher que está falando que essas são as mentiras que vocês acreditam, tá? Não fui eu. O nome dela é Larissa Ferrara. Fique bravo com ela. Mas algumas mentiras que as mulheres acreditam sobre o relacionamento sexual. Primeira mentira. É a mentira de que o sexo é algo impuro. Que o sexo é errado, que o sexo é vergonhoso e que não deve ser nem sequer mencionado entre os santos. Isso é uma mentira. No último encontro, eu trouxe um exemplo para vocês de alguém que aconselhou uma nudente na lua de mel, no ato sexual, fazer furinho no lençol para ter o ato sexual. Por quê? Porque os anjos estão vendo. Ah, mas estou lá eu preocupado com o anjo. Deus está vendo. E tem mais. Se eu estou dentro de um relacionamento assim, na aliança que eu tenho com a minha esposa, não de forma egoísta, egocêntrica, eu estou glorificando a Deus, que está vendo o ato que Ele mesmo criou. Ele está me vendo, usufruir do presente que Ele me deu. E muito obrigado por esse presente. Essa mesma pessoa que aconselhou o lençol com furinho, também aconselhou a pedir perdão depois do ato sexual. Ou seja, na cabeça dessa pessoa, o sexo é algo impuro, é pecaminoso, é o mal necessário. Então essa é a primeira mentira, que muitas mulheres acreditam, que o sexo é impuro, que o sexo é errado, que o sexo é vergonhoso e que não deve nem sequer ser mencionado entre os santos. A segunda mentira, a mentira é pecado ter desejo sexual e é errado a mulher tomar a iniciativa para a relação sexual com o marido. Algumas pessoas, elas se sentem culpadas, mulheres sobretudo, por ter desejo sexual, por ter vontade de se relacionar com seu marido. Não há nada de errado nisso. Infelizmente, o feminismo perverteu o papel da mulher e perverteu até mesmo isso. O mundo tem advogado a ideia de que tudo é lícito desde que te traga prazer. Você pode trocar de sexo desde que traga prazer. Mas isso é uma mentira. Creio que o medo desses extremos tem levado muitas mulheres a outra direção. A rejeitar, a achar que é pecado ter o desejo. O mundo diz que o excesso de desejo é bom. E você pode ter desejo por quantas pessoas você quiser, até mesmo pelo mesmo sexo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Por conta desses extremos, muitas mulheres acabam acreditando numa mentira de que o desejo é pecado. E outro, que está dentro ainda dessa mentira, é errado a mulher tomar a iniciativa para a relação sexual com o marido. Não é errado. Você pode. E você deve fazer, e o maridão vai ficar muito feliz. Vai ficar muito feliz. Pode tomar a iniciativa sem nenhum problema. Terceira mentira. Sexo não é prioridade. Afinal, eu tenho muitas coisas para fazer. Só se der tempo. É a última coisa da minha lista de prioridades. A autora do livro aqui que eu mostrei para vocês, a Larissa Ferrara, escreveu esse livro chamado Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades que as Libertam. Afirma que talvez essa seja a mentira mais, ela está falando, hein? Mais sutil e mais contada por Satanás sobre o sexo no casamento nos últimos tempos. O que ela quer dizer no livro é que muitas mulheres criam muitos ídolos em seus corações, como, por exemplo, o trabalho, o lazer, a carreira profissional, os filhos e tantas outras coisas, que acaba deixando o sexo de lado. Não tem espaço para ele, afinal, a mulher está sobrecarregada. A mulher está sem tempo. E quando ela encontra um tempinho, ela está, lógico, esgotada, então ela tem dores de cabeça. Nós vimos em 1 Coríntios 7 que o casal não deve se abster dos seus deveres conjugais.
Eu sei que a vida, sobretudo a vida aqui no Japão, é uma vida corrida, apertada. Mas nós precisamos, e sobretudo as mulheres, precisam entender que o relacionamento sexual deve estar na lista de prioridades do casal. Isso é, não deve estar exprimido na sua agenda. Se der, deu. Se não der, shoganai. É assim que muitas mulheres pensam. É assim que muitas mulheres vão levando o seu casamento sem fazer nenhum esforço para cumprir seus deveres conjugais. Como vimos, essa atitude pode expor o seu marido a terríveis tentações. Olha o que vocês estão fazendo. Então é mentira que o sexo não é prioridade. Nesse ponto, nós precisamos entender que a nossa natureza só deseja que vivamos para nós mesmos. Se não estivermos em comunhão com Deus, alimentando-nos da palavra, orando em todo o tempo, buscando a Deus, nós não seremos capazes de viver da maneira como Deus quer. E como Deus quer que seus filhos vivam aqui na terra? Amando o próximo acima de nós mesmos. Como nós amamos a nós mesmos? É assim que nós devemos amar o próximo. Agora, esposas, quem é o mais próximo de você? O maridão. Então ame-o. Coloque um espaço para ele na sua agenda. A quarta mentira. Se você ignorar o desejo de sexo do seu marido, isso vai passar, logo, logo ele vai esquecer. Ele acordou animadão. Você não está muito afim. Aí você fala, vou dar uma ignorada, daqui a pouco ele vai esquecer. Isso é uma grande mentira, não vai esquecer coisa nenhuma. Não esquece. O desejo dele só vai aumentar. Quanto mais você adiar, mais o desejo vai aumentar. Quando você está com fome, não adianta esquecer. Vai continuar com fome. Sua barriga vai berrar, vai gritar. Aí chega lá o Renato está com fome, quer comer um prato de comida. Fala, não vou fazer comida para ele, ele vai esquecer que ele está com fome. Não vai nunca. Só você dormir, né, Renato? Né? Não vai esquecer jamais. Na verdade, ignorar esse fogo que arde no seu marido é como jogar álcool na fogueira. Vai só piorar, vai ficar ardendo ainda mais. E o detalhe, somente você pode apagar o fogo do seu marido. Somente você pode evitar que esse fogo se alastre. Porque se esse fogo se alastrar, ele pode ser perigoso e destruidor. Mas o que leva uma mulher a acreditar nessa mentira? A autora pergunta. Por que as mulheres acreditam numa mentira tão tola como essa, né? Ela responde. Ela afirma que mulheres acreditam nessa mentira para se manter em sua zona de conforto. Por conta disso, passam a ignorar os desejos dos seus maridos. Não querer gastar tempo, energia para satisfazê-los é egoísmo e falta de amor. Nas entrelinhas é pecado. Quando agem assim, estão se colocando como mais importante que o outro. Ou seja, o outrocentrismo foi embora. Ficou o egoísmo. Sendo assim, não ignore as necessidades do seu marido. Quinta mentira, negar sexo ao seu marido não é pecado. Isso é uma mentira cabeluda. Nós já vimos que o apóstolo Paulo ordena que a esposa tem seus deveres conjugais. É uma ordem que não pode ser negligenciada, conforme nós vimos no primeiro ponto. Então, não obedecer uma ordem de Deus é uma rebeldia, é desobediência. E desobediência é pecado. Então, negar sexo ao seu marido, a não ser que você esteja doente ou problemas assim, será pecado. Sexta mentira, para a gente caminhar para o fim. Sexo é primeiramente para satisfazer o meu prazer. Olha o egoísmo aqui de novo. Essa é uma mentira que os homens também acreditam, viu? E nesse ponto, os homens são mais egoístas do que as mulheres. Os homens geralmente entram na relação sexual apenas pensando na sua própria satisfação. Porque a satisfação do homem é assim, ó, rapidinho, é fácil. Da mulher dá trabalho. Dá muito trabalho. Então muitos homens entram, terminam seu serviço e vai embora.
Homens são egoístas. Tendem a ser egoístas, sempre buscar os seus próprios desejos. Isso não é um problema e uma mentira só das mulheres, não. Eu tenho que dizer que não há nada de errado em ter prazer, tá? Ter prazer não é pecado, como nós vimos. Deus é que criou os órgãos genitais, ele colocou terminações nervosas para nos proporcionar prazer. Então, ter prazer não tem problema, o homem vai ter prazer. Mas eu não posso entrar numa relação pensando somente no meu prazer. No ato sexual, cada cônjuge deve buscar o prazer do outro. Então, essa é a sexta mentira. Sexo é somente para a minha satisfação. Sétima mentira. Para apimentar o relacionamento, nós precisamos apelar para a pornografia. Essa é uma mentira. Evidentemente, além de ser pecado, é uma tremenda mentira. Como nós aprendemos no último encontro, e até foi mencionado pelo nosso irmão Alexandre no começo, as preliminares do casal não começam 10 minutos antes do ato sexual. Começa com a demonstração de afeto, de companheirismo e, acima de tudo, de romantismo e paixão, não só no dia do ato sexual, mas durante a vida toda do casal. Eu vou repetir as palavras do Piper, lida pelo Alexandre na abertura. Marido, se o seu prazer é satisfazê-la, será sensível ao que ela necessita e deseja. Aprenderá que a preparação para uma relação sexual satisfatória às 10 da noite começa com palavras carinhosas às 7 da manhã e prossegue o dia inteiro com gentileza e respeito. Se o seu relacionamento não está apimentado, se não há paixão e fogo, talvez é porque você tem tratado a sua esposa que nem um cavalo, um bruto, durante o dia, durante a semana. E à noite você arranca a sua ferradura, deita na sua cama e espera que ela tenha vontade de estar ao teu lado, deitar com você e ter um relacionamento com você. É preciso entender que o sexo é a coroação do casal. É onde o casal encontra êxtase inconcebível. Há uma construção. Então, muitas vezes, a falta de intimidade apenas está revelando a qualidade do relacionamento do casal. Via de regra, o problema na cama decorre de uma sequência de atitudes corriqueiras na vida do casal. E enquanto essas atitudes não forem substituídas por atitudes altruístas, ou seja, atitudes que pensam no próximo, a vida sexual do casal tenderá a ir a mal a pior. Então, apelar para a pornografia é uma mentira. Apelar para a pornografia achando que isso vai te ajudar, não vai. Apelar para qualquer outro tipo de moralidade sexual a fim de acender as chamas do casamento nunca será o caminho. O caminho para isso é a paixão no casamento. É o cuidado, é o amor, é o romantismo do casamento. Tema tratado no último encontro. Eu vou dar um exemplo que eu usei lá no último encontro, acho que ele se encaixa muito bem aqui. O despertador toca às 5h45 da manhã. Thomas e Sueli se esforçam para levantar-se. Estão especialmente cansados esta manhã porque ontem à noite ficaram acordados até madrugada, discutindo uma decisão que tinham que tomar. O pau quebrou à noite. Eles foram dormir com raiva e não conseguiram resolver o conflito. Em vez de serem agradáveis um com o outro logo pela manhã, eles são rudes, são críticos. Suas vozes estão cheias de sarcasmos, acusações falsas, nomes feios e outros comentários pejorativos. Sua comunicação verbal e não verbal revela a ira, revela a amargura, revela que eles estão ressentidos. O que Thomas e Sueli não percebem é que com cada comentário ofensivo que fazem, cada expressão não verbal descortês que demonstram, eles estão sabotando o seu relacionamento sexual. É como se estivessem sujando o leito conjugal com todo tipo de confusão e entulho. Os pijamas que vestiram para dormir, as toalhas molhadas do banho, o pó de café da cafeteira, a louça do café da manhã e os diversos acessos às redes sociais, tudo isso acaba sendo jogado em cima da cama antes das 7h30 da manhã. Quando Thomas sai pela porta, em vez de se despedir com um beijo, como de costume ele faz, ele resmunga: eu não sei como acabei com uma megera briguenta como minha esposa. Basicamente, ele acaba de abrir o quarto e jogar mais alguns quilos de porcaria em cima
do monte de lixo que já estava na cama. No decorrer do dia, enquanto Thomas e Sueli repassam em suas mentes os eventos das últimas horas, eles continuam entulhando seu leito matrimonial com lixo. Quando Thomas chega em casa, um monte de lixo em cima da cama tem quase 1 metro de altura. Conforme a noite avança, o monte cresce, mas como resultado de ambos se evitarem. Quando finalmente chega a noite, mesmo que um deles tivesse vontade de ter relações sexuais, eles teriam que fazer amor no meio de todo aquele lixo que eles entulharam durante o dia. Algo praticamente impossível. Seus problemas sexuais não são de fato sexuais, são relacionais. Sendo assim, pornografia só vai te iludir, além de te afastar de Deus. 8ª e última mentira, antes que o Alexandre já jogue um prato na minha cabeça. Se você, mulher, não tiver uma experiência fabulosa, ir às nuvens todas as vezes que se relacionar com o seu marido, então tem um problema com você. Essa é uma mentira que muitas mulheres acreditam. E até procuram um médico achando que tem problema. Por quê? Porque essas mulheres assistem filme romântico, novela, série, coisa assim, e lá tudo é perfeito. Lá sempre acontece o êxtase. Para de assistir essas porcarias. A vida real não é assim. Acreditar nisso é acreditar no sopro do diabo. Nem sempre, até para o homem, nem sempre é assim. Você talvez acredita nisso porque lá na sua adolescência você lia algumas revistinhas de adolescentes e já naquela época dizia para você, dava para você algumas dicas infalíveis para você alcançar o ápice, o orgasmo. Talvez você assistiu programas de televisão que ensinaram isso para você. Talvez você viu isso em algum lugar e você acha que isso vai acontecer toda hora, sempre, todo instante. Não funciona assim. Nem para o homem funciona assim. Nós devemos comparar a relação sexual com a comida que nós comemos. Tenho certeza absoluta que você não come feijoada todos os dias com picanha. Ninguém come isso. Durante a semana, certamente você vai comer comida mais simples. Também é verdade que você não vai comer arroz com ovo todos os dias. Você vai comer comida simples. Tempo, você não tem muito tempo para preparo. Não dá para fazer aquele banquete especial todo dia com a luz de velas para o seu marido. Comida simples. Mas em alguns momentos, você vai ser sofisticado. Você vai chamar a esposa, a santa, para ir no restaurante chique. Vai fazer um jantarzinho à luz de vela. Vai deixar as raposinhas, digo, os filhos, com o tio Alexandre. Pode comprar uns óleos e fazer umas massagens. É uma ocasião especial. Nem sempre vai ser aquela maravilha, aquele sonho durante a semana. O tempo, às vezes você tem que lutar, mãos às obras e ouvido para ver se as raposinhas estão dormindo. Então a concentração dificulta um pouco. Então não se iludam. Não se iludam. Não se culpem por não chegar no tão sonhado ápice. O ideal seria que os dois tivessem um imenso desejo, o tempo livre, estivessem descansados, estivessem sem as raposinhas, estivessem em um ambiente especial. Difícil isso acontecer, não? Muita coisa para acontecer tudo de uma vez só. É difícil. Mas convenhamos, se isso acontecer, é bem legal. É bem importante para o casal. Muitas vezes nós vamos fazer na correria mesmo. A agenda da semana é turbulenta. Tem trabalho, tem filho, tem casa para cuidar, sobra pouco tempo. O casal aproveitar para cumprir seus deveres conjugais. Mas tudo bem. Você pode reservar um dia especial na semana para ter uma coisa mais sofisticada, com mais calma, para dar um talento. Durante a semana é na correria. Essa é a nossa realidade. Em outras vezes, você poderá, numa ocasião especial, por exemplo,
com planejamento prévio. Quem sabe um jantarzinho à luz de velas, uma massagem, um café na cama. Um dia só do casal. Um dia só do casal. Eu vou concluir. Conclusão. Concluo dizendo, irmãos, que o sexo é apenas a coroação final e não um fim em si mesmo. Guarde isso. O sexo não é um fim em si mesmo. É a coroação final. Não busque agradar o outro apenas para receber o sexo em troca. Estou dizendo que você deve paparicar a sua esposa, que você deve nutrir aí essa paixão. Mas não faça isso pelo sexo. Ah, vou fazer só para receber. Não seja egoísta e tolo e pensar assim. Faça isso por amor à sua esposa. E se não tiver nada à noite, você fez seu papel, amou sua esposa e cuidou dela. Se tiver, agradeça a Deus e glorifique a Deus. Lembre-se que o sexo deve ser a consequência natural esperada na vida de um casal que consegue, com a graça de Deus, viver num lar de forma harmônica. Se o lar está em harmonia, a vida sexual, se não houver problemas físicos, é claro, a vida sexual será uma consequência natural. Não se esqueça que o sexo é como a cereja do bolo. A cereja do bolo é aquilo que você põe no final. Ninguém começa fazendo bolo pela cereja. A última coisa. Sem um bolo, não há lugar para pôr a cereja. É preciso entender que nós precisamos, antes de tudo, preparar a massa do bolo. E nessa massa são necessários alguns ingredientes, como amor, companheirismo, cumplicidade, paciência, domínio próprio, alegria, fidelidade, bondade, mansidão, amabilidade, paixão ardente, admiração, altruísmo, sacrifícios, compreensão, romantismo, proteção, carinho, etc. Olha a receita aqui para a massa do bolo que você precisa fazer para botar a cerejinha lá em cima. Depois que esse bolo estiver pronto, aí sim nós temos um lugar para colocar a cerejinha do bolo. Acima de tudo, eu afirmo também, para concluir, que a vida matrimonial, como Deus ordena, não é uma tarefa fácil. Afinal, são dois pecadores morando no mesmo teto. São dois egoístas por natureza morando no mesmo teto. Sendo assim, eu quero que nunca se esqueçam. Esse é o melhor conselho que eu posso dar a vocês nessa noite. Contem sempre com a graça de Deus e nunca se esqueçam da força poderosa do Espírito Santo que habita em você. Pelas nossas próprias forças, o egoísmo vai imperar, é verdade. Confusão, contendas dentro do próprio lar, raiva, ira, mágoas. Mas pela força do Espírito Santo, há perdão, há restauração, há amor. Então nunca se esqueçam disso. O Espírito Santo habita em você. Porque se não fosse isso, tudo que eu disse aqui seriam apenas palavras vazias que não mudariam em nada a sua vida e o seu relacionamento sexual. Ou seu relacionamento com sua esposa. Seriam apenas dicas legais ou mentiras legais contadas aqui que as mulheres devem evitar. Dito isto, eu suplico a vocês que recorram sempre a Deus, suplicando, pedindo a Ele que auxilie vocês a viverem a vida comum do lar. A viver de forma que Deus seja glorificado não só no sexo, mas na maneira como vocês se tratam. Então, peça a Deus por socorro. E eu tenho uma boa notícia. Deus tem interesse em nos ajudar. Deus tem interesse em ajudar os seus filhos.